Olá pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite a todos os senhores que são inscritos no nosso canal Anotações de Processo Civil. Se você ainda não é, eu sou o professor Arthur Vieira e depois que eu concluí o meu doutorado em Direito Processual, eu resolvi me dedicar a esses veículos de comunicação para que eu pudesse transmitir aos senhores conhecimento jurídico de qualidade e de forma gratuita. Aqui eu vou pontuar o meu e-mail de contato para que eventuais interessados possam estabelecer um contato mais direto. Inclusive, nós podemos eventualmente considerar a hipótese de publicar um artigo científico em conjunto, tá certo? Bom, gostaria de pontuar também com os senhores o nosso canal no YouTube. Se você ainda não é inscrito, basta clicar no ícone do livro que fica no canto inferior do vídeo para que você se inscreva. Sugiro também que você clique no ícone do sininho para que você possa ativar as notificações dos vídeos que são constantemente disponibilizados por aqui. Gostaria de apresentar também aos senhores a nossa plataforma acadêmica, arturvieiracursos.com.br, arturvieiracursos.com.br, onde os senhores encontrarão cursos online de modo gratuito, inclusive com a emissão de certificado válido em todo o território nacional. Tá certo? Então, após a pausa, nós vamos tratar do vídeo de hoje. Então, meus amigos, no vídeo de hoje nós daremos prosseguimento à análise do nosso livro Anotações de Processo Civil. Nós estamos tratando da terceira parte que aborda o processo nos tribunais. Estamos vendo mais precisamente os recursos em espécie. Vamos tratar do agravo de instrumento nesse encontro de hoje, continuando as suas hipóteses de cabimento que estão previstas no artigo 1015 do CPC. Nós iniciamos a análise no vídeo anterior e vimos os incisos 1º, 2º e 3º. Vamos continuar, como está destacado na tela aí agora para os senhores, com a análise do inciso 4º do artigo 1015. Vamos a ela. Então, é cabível o agravo de instrumento em face da decisão do incidente de desconsideração da personalidade jurídica, como se vê do inciso 4º do artigo 1015. A rigor, essa seria uma previsão desnecessária, em face daquela outra prevista no inciso 9º do artigo 1015, que nós abordaremos adiante, que prevê o cabimento de agravo em qualquer hipótese de admissão ou inadmissão de intervenção de terceiros. É disso que se trata, afinal, a decisão do incidente de desconsideração da personalidade jurídica. Mas há uma razão que talvez explique a preocupação do legislador em destacar essa hipótese. Durante o incidente, o sujeito trazido para o processo tem o direito de participar ativamente. Mas, uma vez deferido o pedido de desconsideração, ele se torna transparente dentro da relação processual. Não tem uma posição própria. Ele passa a ser tratado como que se fosse a própria parte originária. O seu patrimônio será considerado como uma extensão do patrimônio da parte, que é a sociedade em relação ao sócio, o sócio em relação à sociedade, a depender da espécie de desconsideração que nós estamos falando. Então, subsequentemente, nem lhe será dada a oportunidade de participar ativamente do processo. Afinal, está se considerando que ele, outra coisa não é que uma extensão da parte originária, cabendo a essa desempenhar as posições jurídicas inerentes à relação processual. Isso é bem diferente do que se passa com o denunciado e o chamado ao processo, por exemplo, que ocupam no processo, inclusive depois de deferida sua intervenção, a condição de sujeitos investidos de toda a gama de direitos processuais. Tornam-se partes, inclusive. Já o destaque para o cabimento do agravo contra a decisão que indefere a desconsideração, que também já estaria abrangido pela regra do inciso 9º do artigo 1015, considera a circunstância de que a indevida postergação de uma desconsideração que é devida tende a gerar graves danos para a parte prejudicada pelo uso abusivo ou fraudulento do instituto da pessoa jurídica. Quinto inciso, quinta hipótese: rejeição do pedido de gratuidade da Justiça ou acolhimento do pedido de sua revogação. Artigo 1015, inciso 5º. Nesse caso, a recorribilidade imediata não é simétrica. Apenas a parte que teve a gratuidade de justiça indeferida ou revogada é que pode recorrer.
Não cabe agravo contra a decisão de deferimento ou de manutenção da gratuidade. Toma-se em conta a relevância da garantia constitucional da assistência jurídica integral e gratuita, prevista no artigo 5º, inciso 74 da Constituição Federal. Sexta hipótese, artigo 1015, inciso 6º. Decisão no incidente de exibição ou posse de documento ou coisa. Quando o pedido de exibição é formulado contra um terceiro, há verdadeira ação incidental, de modo que a hipótese já estaria enquadrada naquela mais ampla do inciso 2º do artigo 1015, que abordamos no vídeo anterior. Trata sobre a interlocutória sobre o mérito de uma ação. Já quando o incidente envolve as próprias partes originárias do processo, a recorribilidade extrai-se unicamente da disposição ora comentada. Mesmo entre as partes, reputou-se que não seria razoável postergar para o final do processo a definição da utilização de um documento, indeferida em um primeiro momento, ou a determinação, sob as penas da lei, de exibição de um documento eventualmente inexistente ou a respeito do qual se deveria guardar sigilo. Não deixa de ser, de qualquer modo, uma escolha do legislador, pois outras hipóteses similares, relativas a outros meios de prova, não foram contempladas com tal recorribilidade. Sétima hipótese, artigo 1015, inciso 7º, a decisão de exclusão de litisconsorte. Ao se excluir um litisconsorte do processo, nega-se a resolução do mérito, inciso 6º do artigo 485, relativamente à pretensão externada por ele ou contra ele. A hipótese constitui um caso especial de negativa parcial de resolução do mérito, já agravável por força do parágrafo único do artigo 354. É mais um caso, portanto, de reiteração didática de recorribilidade. Oitava hipótese, inciso 8º do artigo 1015. Rejeição do pedido de limitação de litisconsórcio. Justifica-se o cabimento do agravo nessa hipótese, não extraível de nenhuma outra regra geral, porque não se justificaria apenas muito tempo depois, já na apelação, reconhecer-se que não deveria ter havido um litisconsórcio, com a amplitude que se teve no caso, por ser prejudicial ao exercício da defesa. Eis mais uma questão que demanda resolução imediata, sob pena de inocuidade do que se decidisse apenas depois, ou de nulidade de todo o processo por cerceamento de defesa. Nona hipótese, artigo 1015, inciso 9º, admissão ou inadmissão de intervenção de terceiros. A inclusão do terceiro no processo em curso ou a negativa de seu ingresso são também questões que necessitam de pronta definição. O tardio reconhecimento de que alguém que participou do processo dele não deveria participar gera graves danos, gera graves prejuízos a esse sujeito e ao próprio andamento do processo como um todo. Do mesmo modo, a constatação apenas posterior à sentença de que um terceiro que não participou do processo deveria ter nele participado, ou seria inócua ou geraria a repetição de todo o processo, com a participação desse terceiro. Em regra, não haverá como ele ingressar apenas na fase recursal, assumindo o processo no estado em que se encontre. Excetua-se da autorização contida nessa norma a decisão que defere ou indefere a intervenção de amicus curiae. Embora tenha, na hipótese, uma intervenção de terceiro, pela sistemática adotada pelo Código, o artigo 138 caput do CPC exclui expressamente o recurso nessa hipótese. Décima hipótese de cabimento, artigo 1015, inciso 10 do CPC. Concessão, modificação ou revogação de efeito suspensivo em embargos de execução. Como se verá oportunamente, a atribuição pelo juiz de efeito suspensivo aos embargos do executado, uma vez constatado o perigo de danos graves e a plausibilidade dos fundamentos da medida, é uma modalidade de tutela provisória urgente. Assim, a disposição é didática, de mera explicitação. O caso já se enquadraria no inciso 1º do artigo 1015, aplicando-se-lhe as razões apresentadas para aquela hipótese. 11ª hipótese de impugnação, artigo 1015, inciso 11, redistribuição do ônus da prova. Eis outra matéria que depende de rápida definição. Se apenas muito depois, na apelação,
a questão pudesse ser revista, de duas, uma. Ou a parte sucumbente na questão seria surpreendida e gravemente prejudicada por uma redistribuição feita retroativamente, ou haveria a necessidade de repetição de todo o processo, desde o início da instrução probatória. Nós vamos ficando por aqui, meus amigos, por uma razão simples. Falta-nos analisar esse 12º item, a 12ª hipótese, que consta do parágrafo único do artigo 1015 do CPC. Só que ele nos traz diversas considerações. Ele trata ali das decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação, no cumprimento de sentença e no processo de execução, além como das interlocutórias proferidas no inventário e partilha. Nós vamos tratar de modo separado, portanto, porque a lógica é outra lá. Todas as decisões nesses procedimentos são impugnáveis de imediato e vou deixar para tratá-lo, portanto, de modo separado no próximo vídeo. Então nós encerramos a análise nesse vídeo das hipóteses de impugnação por agravo de instrumento das decisões interlocutórias enumeradas no artigo 1015. Veremos no próximo vídeo o seu parágrafo único, tá certo? Então é isso, meus amigos. Por hora é só. Fiquem todos com Deus e até a próxima.